Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Curiosidades. O efeito borboleta existe mesmo? Fonte: Gizmodo. O filme de Ashton Kutcher de 2004, O Efeito Borboleta, é bom? Definitivamente não, mas tente me dizer isso quando eu tinha 13 anos. E, em seguida, pense mais uma vez no fato de que, se você tivesse me dito isso, poderia ter desencadeado a completa aniquilação da raça humana. Toda a noção do efeito borboleta é que os eventos de pequena escala, de acordo com um crédulo garoto de 13 anos, com péssimo gosto para filmes, pode gerar consequências imprevisíveis, Terceira Guerra Mundial, apocalipse nuclear, etc. Pelo menos, essa é a versão da ideia que entrou na consciência popular. Mas o efeito borboleta é tecnicamente um termo meteorológico, cunhado exatamente meio século atrás. O que realmente é, e se ainda se aplica ou se foi substituído, desacreditado, é uma coisa totalmente diferente. E assim, para o Guiz Pergunta dessa semana, contatamos físicos,
cientistas atmosféricos e psicólogos para obter as últimas informações sobre como, ou se, o efeito borboleta realmente funciona. Dale Durham, professor e presidente do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de Washington, cujas pesquisas incluem o estudo da previsibilidade atmosférica. O efeito borboleta foi introduzido por Edward Lorenz. No contexto da previsibilidade atmosférica, ele estava falando de asas de gaivota no artigo, não eram borboletas. O nome efeito borboleta foi proposto, por Dr. Phil Merriles, como um título para uma palestra que Lorenz deu logo após a publicação de seu trabalho em 1969. O efeito borboleta é real, no sentido de que pequenas mudanças em pequenas escalas podem mudar o clima para sempre, mas é duvidoso que uma borboleta possa causar qualquer tipo de mudança significativa no clima. Como uma imagem que captura a imaginação, funciona bem, não é o exemplo perfeito, mas é ilustrativo. O problema é que as borboletas são pequenas demais para realmente mudar alguma coisa. Mas coisas um pouco maiores, um avião, por exemplo, ou uma nuvem como luz, podem ter um efeito final no clima em qualquer lugar. A presença ou ausência de uma nuvem pode alterar as circulações ao redor da nuvem, que, à medida que mudam, alteram circulações de tamanho um pouco maior, que depois mudam circulações de tamanho ainda maior. Então surge esse efeito cascata de influência de alto nível deste começo em pequena escala. Se tivéssemos dois planetas exatamente com o mesmo clima e colocássemos essa nuvem em um deles, sobre Illinois, e a não ser pela nuvem, o outro fosse exatamente o mesmo, depois de várias semanas o clima nesses dois planetas seria tão diferente como 2 dias aleatórios selecionados a partir da mesma data no padrão climático, ou seja, 18 de maio selecionados aleatoriamente em 2 anos diferentes. Esse tipo de diferença se desenvolveria em um espaço de pelo menos 4 semanas. Dito isto, não é verdade que as borboletas estejam estragando nossas previsões meteorológicas. Pequenas incertezas sobre o clima em regiões muito mais amplas também fazem com que padrões climáticos quase idênticos divirjam com o tempo, e as incertezas em regiões maiores, digamos, uma área de 160 km, anulam completamente qualquer influência das borboletas. Brian Swingle, professor assistente, Física, Universidade de Maryland, que estuda a física da informação quântica. O efeito borboleta é definitivamente real. Se você adota um sistema caótico e realiza 2 experiências diferentes com pontos de partida ligeiramente diferentes, observará a diferença no comportamento que cresce rapidamente com o tempo. Matematicamente, as diferenças entre os 2 experimentos duplicam repetidamente com o passar do tempo, até que as diferenças sejam grandes. Um fenômeno mais confuso é o efeito borboleta quântico, que surge em sistemas que combinam o caos com a estranha física do mundo quântico. Para esses tipos de sistemas, existem noções de caos quântico, mas precisamente o diagnóstico do efeito borboleta quântica é um tópico de pesquisa em andamento. Em alguns casos, podemos identificar uma propriedade experimentalmente detectável que se espera duplicar repetidamente como no efeito borboleta clássico. Mas não sabemos se ainda é possível entender isso para sistemas caóticos quânticos gerais. Os experimentos que tentam estudar essa física também são muito interessantes. Eles geralmente envolvem coleções especiais de átomos e fótons que foram projetados para serem altamente controláveis e isolados do mundo exterior. Os pesquisadores tentam executar a dinâmica do sistema para frente e para trás no tempo, como rebobinar e avançar rapidamente um filme. A ideia é que, se avançarmos rapidamente e voltarmos imediatamente, voltaremos para onde começamos. Mas se avançarmos e fizermos uma pequena alteração antes de voltar, então, em um sistema caótico, terminaremos rapidamente de uma maneira muito diferente do lugar em que começamos. David Pincus, professor de psicologia clínica da Universidade Chapman, que estudou a teoria do caos e o efeito borboleta conforme eles se relacionam com a psicologia humana. É real. Sim. Um sim confiante. Então você pode tentar explorar a questão de o que significa real. E aí fica divertido. O efeito borboleta foi provavelmente descoberto nos anos 1900 por Poincaré. Ele estava tentando resolver o problema de 3 corpos em interação. Estamos falando aqui de astrofísica. Se você tem interação gravitacional com 2 coisas no espaço,
É relativamente simples modelar, elas se empatam mutuamente. Mas quando você chega a 3, não é realmente solucionável. Se você amarrar 3 bolas de tênis e balançar a corda superior, a bola inferior se moverá de maneira caótica. O movimento da bola de tênis inferior demonstra o efeito borboleta, o que significa que não é aleatório, mas também não é previsível. E se você fizer uma pequena alteração em um determinado momento, uma pequena mudança, a posição da bola de tênis em um momento futuro será totalmente diferente. Um exemplo muito claro de onde se aplica: geometria fractal. Um fractal é um tipo de estrutura de ramificação autossemelhante que você vê por toda parte na natureza, como árvores e neurônios e assim por diante. Se você observar sistemas que exibem o efeito borboleta e são caóticos, eles produzirão padrões fractais. Se você tiver 10.000 pontos de dados, poderá ver os padrões fractais em termos de como eles mudam ao longo do tempo, o que chamamos de trajetórias. Sistemas complexos nos quais você tem uma imensidão de componentes diferentes, todos interagindo de maneiras complexas para produzir resultados coerentes, como o crescimento de árvores, neurônios e ondas no oceano e 1 milhão de coisas diferentes na natureza, também tendem a produzir padrões fractais. Publiquei um estudo em janeiro de 2019, onde medimos a estrutura da personalidade e encontramos uma estrutura fractal. Acontece que você pode medir a personalidade com o mesmo tipo de medida, e quando as pessoas são mais resistentes e saudáveis, sua estrutura de personalidade é mais ramificada, a estrutura é mais completa e menos rígida. Eu tenho um colega na Alemanha chamado Günther Scheitake, e ele, na minha opinião, fez mais do que qualquer um quando se trata de aplicar a teoria do caos especificamente à psicologia, e ele realmente se concentra em tentar encontrar o efeito borboleta através de um processo de psicoterapia. A essência de seu trabalho é que ele construiu um modelo matemático, o único que eu conheço, que se aplica à mudança de personalidade durante a psicoterapia, e quando você executa o modelo, ele produz o efeito borboleta, o que significa que pequenas mudanças na psicoterapia podem causar resultados muito diferentes. Seus modelos são uma prova de conceito de que o efeito borboleta pode ser central nos processos de mudança humana ao longo do tempo. Na verdade, ele rastreou os dados de um paciente ao longo do tempo e os dados corresponderam muito bem aos seus modelos. Portanto, o efeito borboleta não é apenas real em termos matemáticos e em muitas áreas diferentes da ciência, mas também nas mudanças e crescimento psicológicos, ao que parece. Douglas Stanford, professor associado de física do Instituto Stanford de Física Teórica, que estuda a gravidade quântica, teoria quântica de campos e teoria de cordas. O efeito borboleta é real, mas é difícil de detectar. Para torná-lo perceptível, podemos imaginar um experimento com uma máquina do tempo. Você volta no tempo e muda uma pequena coisa inconsequente, como a posição de um único átomo. Então, quando você avança novamente para o presente, praticamente tudo mudou muito, de uma maneira aleatória. Esse foi basicamente o enredo do conto de 1952 A Sound of Thunder. E o autor Ray Bradbury acertou bastante. Mas ele subestimou quão poderoso seria o rearranjo do presente. Uma regra prática é que as coisas sobre o presente que seriam fáceis de prever no passado não mudam. Mas coisas que parecem difíceis de prever serão diferentes. Nossa, de novo! Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Eu sou Danilo de Almeida. E eu sou o Costelinha. Mentira, eu sou o Leozono 7. E nós somos do Doublecast Podcast, um podcast sobre rock and roll, heavy metal e música pop de também, vez em quando tem. Porque ninguém é de ferro, né? Aqui ninguém é true. Só o Amiga de Ferro. Exatamente, só Tony Stark, o resto não é.
E a gente fala de uma maneira bem humorada, às vezes nem tão bem humorada assim, porque bem o nosso... humorada pra gente, você pode ser muito. Exatamente, mas a gente fala de uma maneira bem humorada a história do rock and roll, álbuns, filmes, séries. E estamos em doublecastpodcast.blogspot.com toda semana. Exatamente. Falando sobre música. Então, se você quer ouvir um programa com opiniões bem embasadas, falando das músicas como elas realmente são, música, faixa, todos os instrumentos, dando opiniões técnicas, esse não é o seu podcast. O Doublecast é abacalhar mesmo. Se você quer rir enquanto ouve música boa, às vezes nem ri tanto, porque, né, são piadas. Às vezes a gente perde um pouco a mão, mas a gente se esforça para trazer um bom conteúdo aí na podosfera brasileira, que é onde nós habitamos. Exatamente. Então, acessa lá doublecastpodcast.blogspot.com ou no Instagram a gente está lá como Doublecast Podcast e no Twitter, Doublecast1. Exatamente. Sempre vai ter o episódio lá pinado no topo das páginas para você entrar e ouvir e dar boas gargalhadas, que essa é a nossa intenção. Ou não. Ou não, às vezes você vai poder chorar um pouco de tristeza ouvindo opiniões tão ruins de pessoas que se acham inteligentes, mas não são. Então, escutem aí o Doublecast, a história da música de maneira bem humana. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News que te envia um podcast abraço. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa.
Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!